Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alguém nasce, alguém reencarna num ambiente em que ele não tenha condições nenhuma de fazer o bem? O que é que você acha disso? Vamos conversar sobre isso neste programa de hoje. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Almeida, estamos de volta com o nosso programa e hoje, dando continuidade ao programa da semana passada, quando nós não concluímos os comentários da questão 643, vamos recomeçar do começo? Vamos recomeçar do começo a Vamos. questão, sem problema. Nessa questão, o Kardec perguntou: haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidades de fazer o bem? Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da comunhão. Essa questão é muito legal e como a gente estava conversando semana passada, né? Todo mundo pode fazer o bem, né? Por mais humilde que seja a posição, em qualquer situação é possível, né? Eu fico lembrando daquela tua história com o pessoal, coletores, né? Que estava coletando... Fazendo seleção de lixo ali. Não é nem lixo, estava coletando material reciclável. Aham, sim. O que eu fico é que eles ficam coletando material reciclável a partir daquilo que para nós... É lixo. É lixo. Exato. Né? E é interessante porque há coisas que às vezes a gente não percebe. Recentemente não, já tem algum tempo, um acadêmico lá da USP, ele fez um estudo sobre os invisíveis, né? Sobre as pessoas que a gente não enxerga. E ele registra, na matéria que eu li, 2 momentos importantíssimos da pesquisa dele. Ele, para perceber como é que essa coisa acontecia, a dinâmica social e tudo mais, ele se colocou na posição de gari. Só que a equipe sabia que tem algo errado com esse cara. Esse cara fala muito bem, esse cara tá muito arrumadinho, esse cara não tem as cicatrizes, os calos que a gente tem algo errado com esse cara, né? E ele só conseguiu realmente ganhar confiança e ser encarado como mais um da equipe num certo momento que eles estavam lá trabalhando, fora de hora, já tinha passado todo mundo com fome. Aí lá eles fizeram uma vaquinha para comprar uma tubaína, né? Só que compra a tubaína, 8 malandros ali em volta daquele caminhão de lixo. E aí? E aí, né? E não tinha copo, né? Como é que vai garantir que um não vai pegar e não vai virar tudo de uma vez só? Coisas que acontecem. Tubaína é um tipo de refrigerante, né? É um tipo de... uma solução cheia de açúcar, água e gás, né? Cada lugar desse país tem um nome diferente. É verdade. Né? Eu lembro do Baré lá de Belo Horizonte. Baré, é verdade. É um dos que eu lembro o nome. Eu acho que cajuína também. Não, cajuína é caju. Cajuína é outra coisa. Cajuína é outra coisa, é caju. Tá. É muito doce, mas é feita do caju. A tubaína não é uma coisa industrial, é açúcar com melasco, é uma solução doce pra caramba e deu. Enfim, o Dolly. É o mais famoso no Brasil, é o Dolly. Dolly também. Dolly também é tubaína. Estamos aqui fazendo marca, daqui a pouco vem o Adilson chama a gente pelas orelhas. Enfim, estavam lá para distribuir a tubaína naquele grupo. Como é? Não tem copo, né? Um dos mais experientes lá olhou assim, opa, aqui tem uma lata de alumínio, vazia, né? Usada no lixo. Pegou, limpou na blusa. E pegou na lata na quina do meio-fio. Na quina do meio-fio, cortou, quebrou, deu uma raspada assim para não machucar os lábios, entregou pro cara. E fez o mesmo para os outros e saíram dividindo aquela bebida. E todo mundo ficou de olho. Vamos ver se o rapazinho vai beber ou vai ficar refugando, né? Tomar uma coisa. Imagina, né? Do lixo. O copo foi tirado do lixo. A caneca. E ele bebeu, a partir dali diminuiu um pouquinho a pressão. Esse foi um momento.
E o segundo momento foi ele fazendo um serviço na própria USP, recolhendo lixo na USP. E ele precisou sair de um lugar para o outro. Olha, vai lá debaixo daquele prédio ali do outro lado e pega o lixo e traz aqui porque o caminhão não alcança. Ele teve que atravessar exatamente o prédio onde ele estudava. Ou exatamente onde estavam os professores e os colegas dele de sala. E ele estava com o uniforme de gari. Ninguém o reconheceu. A verdade é que ninguém nem olhou para ele. Nem né? olhou para ele. Invisível. Então são dois momentos interessantes. E às vezes a gente no nosso dia a dia não percebe que essas pessoas estão ali. E por isso que eu reforço aquela ideia da semana passada. Às vezes um bom dia é tudo que você precisa para ajudar aquela pessoa. Olhos atentos, um ouvido atento para receber o bom dia dele. Porque ele vai se sentir tão feliz em poder dizer bom dia e saber que é ouvido, né? Às vezes ouvir ele respondendo o teu bom dia é tudo que ele precisa. É interessante esse detalhe aí, Almeida. É terrível, mas é verdadeiro. Porque a gente diz bom dia e vai embora. O outro, quando ele quer dizer o bom dia, você já está de costas, já foi embora. Não esperou nem o bom dia do outro. Uhum. Tem que ouvir. Aprendi mais um, Almeida. Tem que ouvir. Excelente, excelente. Bom, então vamos à resposta. Vou repetir a pergunta. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Resposta. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dar oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que vosso concurso pode ser necessário. Vamos dar bom dia, vamos ouvir bom dia, gente. Eu pensei nisso agora, o que eu vou comentar depois dessa resposta, depois de tudo que foi Tudo dito. que a gente falou desde a semana passada, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos em frente? Vamos em frente. Questão 644. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? E aí, Sim. Almeida? Sim. É interessante nessa questão, o Kardec ele não foi taxativo, né? Ele está dizendo que o meio onde as pessoas se encontram pode ser a primeira fonte de muitos vícios, mas não a determinação para que ele cometa o crime ou o vício. Isso. Como diz outro, a fonte está ali. A fonte dos vícios, a fonte dos... A oportunidade está ali. A oportunidade de fazer o mal está ali. Se você vai beber da fonte, é outra conversa. Ou quanto você vai beber da fonte é uma decisão sua. Né? Exatamente. Quanta gente nasce em uma condição social deprimente, né? E evolui, progride socialmente, inclusive. Quanta gente nasce na fina flor da elite social e não descamba também para os crimes mais hediondos. Tantos exemplos temos disso. Temos muitos. E não vamos falar nomes, né? Não. Senão vai deprimir. Mas lembramos-nos sempre disso. Sim, é possível, né? E em qualquer situação, seja aquele que nasce no meio mais elitista, seja aquele que nasce no meio mais humilde, foi o conjunto das escolhas anteriores que levaram o espírito àquela necessidade de nascer na opção uma ou na opção outra, né? E, de certa forma, estamos todos escolhendo as nossas próximas lições. De acordo com as nossas necessidades, serão as nossas próximas experiências. A gente nunca pode esquecer isso. E foi bom esse seu comentário, Almeida. E se você me permite, eu acho que a gente deve aprofundar um pouquinho mais nisso para ficar bem patente. Não é Deus que escolhe fazer eu nascer numa posição ou nascer numa outra posição. Quando a gente estuda a doutrina espírita, nós sabemos bem disso. Nós escolhemos, antes de reencarnarmos, as provas que precisamos para galgar
novas posições no processo evolutivo, ou se nós não escolhemos, aquelas provas nos foram impostas com o mesmo objetivo, para que nós vençamos aqueles obstáculos, para que nós tenhamos de maneira patente em nós aquela certeza de que não, esse mal eu não pratico mais. Então, para eu saber, para que eu saiba que eu estou firme naquela minha posição, a vida me coloca na prova. Coloca o tempo todo. Me coloca na prova, me coloca próximo àquela fonte, para ver até que ponto eu ainda vou ceder aos chamativos daquela fonte. Daquela situação. Uhum. Né? Eu acho que isso é bom que fique claro, para que ninguém ache que seja uma... Que exista algum protegido, pela providência divina. Isso não existe. Ah, nossa, fulano nasceu na fina flor da sociedade, como você usou agora há pouco, em berço de ouro. Ah, ele é um... Ah, o outro foi castigado. Não, negativo. Você está vendo hoje, você não sabe o ontem e muito menos o amanhã. É que eu digo sempre, a gente não tem acesso ao processo completo, né? É. A gente não tem acesso a tudo. Ninguém sabe o que é que está por trás daquele fato de alguém ter nascido num ponto ou em outro. Ok. Uhum. Então vamos lá. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? E a resposta é sim. Mas isso ainda é uma prova escolhida pelo Espírito em estado de liberdade, ou seja, quando na erraticidade, antes de reencarnar. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência e da vitória sobre aquela tentação. Uhum. E a tua colocação ainda é mais completa do que está aqui, né? Porque, como muito bem você colocou, às vezes nós não estamos em condições nem de escolher. Exato. Mas nós temos um mentor, um procurador, né, que cuida da gente. Quando a gente está num nível tão baixo, mas tão baixo, que as nossas escolhas não são exatamente as melhores, nós temos um mentor que escolhe por nós. Ou seja, vai nesse caminho, garoto, que você vai... Se você conseguir, olha, você vai se dar bem. Ele não está nem em consciência de escolher. Pode botar ali que é aquilo que ele precisa. É por aí. Às vezes acontece. Muitas vezes. Muitas vezes, né, Almeida? Isso. Então vamos em frente, Almeida. Vamos. 645. O homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício. O mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Eu vou repetir a pergunta. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Olha, esse quase salvou a questão, não foi? É para não dizer não, né? Mas essa pergunta, ela está continuando a linha da anterior, né? Uhum. O que é que acontece? Às vezes a pessoa nasce num ambiente em que a moral é tão deturpada, é tão distorcida, que ele considera aquilo normal, né? Só que se a pessoa já atingiu um progresso, aquilo ali aos poucos, à medida em que ele deixa de ser criança e vai chegando ao amadurecimento na vida física, ele começa a perceber que, embora aquele ambiente... Ele começa a perceber que existe um algo mais. Ele vai buscar. Quando está dentro do ser, ele vai buscar aquele algo mais fora daquele mal predominante naquele ambiente em que ele veio a nascer, né? Assim como a recíproca também é verdadeira. Se a pessoa tem um instinto muito ruim, pode nascer na melhor família, no melhor recanto, com os melhores valores morais, e ele vai buscando o que não presta. Acontece. Né? Então, sim, cada um de nós faz suas próprias escolhas de acordo com aquilo que nós verdadeiramente somos. Alguém nasce num ambiente muito ruim, mas se ele é bom, ele vai conseguir vencer essa prova, como você acabou de dizer, e vai fazer o bem. E a recíproca, infelizmente, é verdadeira. Almeida, é interessante, né? Às vezes, aproveitando aqui os termos que o Kardec usou, às vezes a gente nasce próximo à fonte quase irresistível.
Sim. E às vezes a gente, mesmo estando longe, A gente busca. a gente busca essa fonte irresistível para se chafurdar, digamos assim, naquilo que ainda nos compraz, não é isso? Sim. É interessante. Então vamos ler a resposta. Arrastamento, sim, né? Pode ter um A arrastamento. tendência, o impulso acontece. Exatamente. O convite para aquilo surge. Uhum. Mas irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são os espíritos que tiveram força para resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Interessante isso mesmo, Almeida. Não tinha pensado nisso? Sim. Sempre ao lado de uma fonte quase irresistível para o mal, tem uma fonte também para o bem, Sim. nos convidando para o outro lado. E aí volta aquela questão daquela história que você já citou várias vezes aqui, dos Qual dois é o cão cães. que eu vou alimentar? Qual é o cão que eu vou alimentar? Né? Ok. Então vamos para a questão 646. Que fecha esse Exato, esse tema. subtítulo, esse tema de bem e mal. Bem e mal. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem. Existe um bem que é muito bem, que você tira nota 10, ou um bem que você faz que é nota 6, nota 7, ali. Olha, eu desde de muito jovem, eu sempre pensei essa questão. É muito fácil ser bom quando você está ali dentro da igreja, assistindo à missa, ouvindo um evangelho de Jesus. Em centro espírita, né? E no centro espírita. Eu costumo dizer que centro espírita faz verdadeira metamorfose. A pessoa entra e se transforma. Do mesmo jeito, quando ela sai, se transforma de novo. Esse é o problema, né? É aquela história. Se transforma. Fazer o bem dentro do centro espírita, né? Na fila do sopão lá da paróquia que você frequenta, ou da religião que você tenha, é muito fácil. Não deixa de ser bem. Sim, sem dúvida. Mas ele é um bem mais fácil. Agora, ser bom no meio de uma encrenca, num ambiente de sofrimento, de fome, de dor, nas nossas favelas, aí é outra conversa. Nas nossas relações de Nas trabalho, nossas relações de família, familiares. Né? Familiar é mais duro que tudo. É verdade, Almeida. É pior do que no trabalho. Não vou dizer pior, é mais profundo. Exige mais. Exige mais de nós. Exige mais de nós. É uma prova mais delicada. Né? Então, existe sim o bem mais fácil de se obter, um bem mais fácil de se realizar, e existe o bem mais difícil. E por isso ele tem mais mérito. É verdade. Né? Ora bolas, quanta gente ouve falar que o casamento acabou, que não sei o quê. A gente tem que elogiar. Antigamente, se separar era se divorciar da vida social, né? Era ser afastado da vida social. E era uma coisa tão incomum que a notícia corria mundo, né? Fulano separou. Era uma então, coisa... manter um casamento de uma vida inteira 100 anos atrás era muito fácil. Hoje em dia é mais difícil, né? Porque a facilidade para abandonar o compromisso é facilitado você abandonar um relacionamento. Ou seja, o bem de ser um bom pai de família, uma boa mãe de família por 30, 40, 50 anos, o mérito hoje é maior. Né? Só para falar uma coisa bem simples. Verdade. Né? As coisas mudam, inclusive no tempo. É muito mais fácil manter um casamento numa família tradicional, em que é visto até hoje com maus olhos a separação, do que entre famílias em que esse compromisso é considerado algo ultrapassado. Né? Então, existem, sim, bens mais difíceis e bens mais fáceis. Existe uma graduação entre o bem que se pode realizar. E a gente está comentando a questão da manutenção da união conjugal, mas eu estou pensando também, pode colocar outras coisas. Até na criação dos filhos. Oxe! Eu estou lembrando É tão mais fácil hoje ser um pai liberal. Não, eu estou pensando no sentido contrário. Seguindo a mesma linha de raciocínio que você citou, que hoje manter um casamento com longevidade é mais meritório do que antes. Sim. Né?
Então, hoje em dia, criar filhos com valores cristãos, hoje é muito mais difícil. Está entendendo? E em todos os sentidos, Almeida. Eu estou lembrando aqui da minha avó materna, a família da minha mãe. Se não me engano, foram 16 filhos. Eles moravam num sítio que ficava nas montanhas, lá na Paraíba. Lá na Serra. Vamos falar Serra. Lá na Serra. Fala Serra que todo mundo vai te entender, não sabe? Ficava lá na Serra. Onde eles desciam da Serra para ir à cidade uma vez por semana fazer comprar o que não tinha no sítio. Bem entendido, querosene e sal. Por aí, né? Porque o restante, feijão, milho, Tá lá. carne, né? Tinha tudo lá. Então, eu lembro que mamãe brincando às vezes... Eu fico lembrando que nem sabão se comprava. Pois é, Almeida. Era gordura com cinza. Eu não sei se você já chegou a escovar... Hoje em dia se sabe... Escovar dente com sabão de coco? Não. Não, com raspa de juazeiro. Não, lá na minha terra não tem. Porque hoje em dia, não sei se ainda tem, mas o juá, ele é... Bactericida. Não, mas ele é matéria-prima para alguns produtos. Sim. Né? E a gente tinha um produto in natura. Então chegava, eu lembro, da gente chegar de manhã, ia no pé, lá no Nordeste tem muito juazeiro, Isso. e já tinha lá o juazeiro raspadinho. E chegava lá com a faquinha assim, ó, raspava, colocava Pozinho, na escova. Pozinho. E ele espuma, ele limpa os dentes e tal, tudo direitinho. Até isso nem ele precisava comprar. Uhum. Aí eu lembro, algumas vezes minha mãe comentava que de manhã, aquele monte de filho, né? Levantava e eu acordando, e a minha avó ia só alimentando, né? Dando comida e saindo. Despachando. E não sabia para onde ia, ficava ali nas redondezas, né? Ia brincar com animal, ficava por ali. Quando era noite, ela contava para saber se estava faltando alguém, né? Contagem. Tinha que contar, né? 16. Então, hoje em dia, a gente às vezes comenta, nossa, você só tem 2 filhos, vai ter 4, 5, 6, 8 filhos hoje em dia. Primeiro que os apartamentos não cabem. Você tem que ter um belo patrimônio para criar. Você tem que ter um belo patrimônio, né? Para comprar um imóvel que cabe esse povo todo. Antes, o menino chegava a 7 anos de idade, você mandava para a escolinha ali da vila, você da no tempo da escolinha? Ele tinha escolinha. Não dava enxada, não? Era grupo escolar. Não dava enxada com 7 anos? Então tá bom. Depois da enxada. A enxada começa bem cedo, né? Começa bem cedo a enxada, né? Ó, já está com 7 anos, nesse horário, larga a enxada e vai para a escola. Isso. Né? Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia, as escolas para crianças é mais caro do que algumas universidades, que algumas faculdades. É verdade. Então, juntando tudo isso e aproveitando o seu raciocínio, hoje em dia, manter uma família e criar filhos... É completamente diferente do que era 100 anos atrás. Né? É por isso que eu digo, o mérito de quem cria hoje 1, 2, que seja bem criado, olha, não é para qualquer um. Não. Lembremos-nos do provérbio de nossas avós. Filho criado, trabalho dobrado. Trabalho dobrado. Pior que é isso mesmo, Almeida. Mas eu acho que é por aí, não. Hoje em dia é uma... Essa história de ser co-criador é por aí, viu? Bem lembrado, estamos aprendendo a ser co-criadores. E estamos co-criando na medida da nossa capacidade. Nosso aprendizado, nosso progresso. Então vamos lá, Almeida. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? E a resposta, o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão do seu supérfluo. Jesus disse-o a propósito do óbolo da viúva. Aquela passagem evangélica que nós já conhecemos, né? Isso. Almeida, encerramos aqui não só o título O Bem e o Mal, mas nós encerramos também o capítulo 1º do livro 3º. Não, Almeida, engano meu. Eu ia falar, continua no capítulo 1. Continua no capítulo 1. Nós temos ainda o título Divisão da Lei Natural, ficou para a semana que vem.
questão 647 e 648. Perdoe. É isso aí. Perdoe. Então é isso. Semana que vem, provavelmente, a gente encerra, sim, o livro primeiro. Mais alguma coisa, Almeida? Olha, só lembrar que essa parte aqui, às vezes é uma questão que pode parecer muito abstrata, muito longe da vida que a gente vive, mas ela são princípios basilares. Compreender a filosofia da doutrina espírita torna necessário compreender o que é lei natural e a percepção do que é bem e do que é mal, né? Bem é aquilo que está de acordo com a lei natural, mal é aquilo que vai contra, para resumir. E estamos aqui exatamente para aprender a perceber essas diferenças, né, Almeida? Nós estamos no processo de aprendizado. Porque nem sempre, em algum momento você falou, nem sempre a gente está desperto ainda para perceber isso. Uhum. Né? Por isso a gente precisa viver cada vez mais de forma consciente. Exatamente. Consciente. Né? O que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo é estar de acordo com aquilo que o plano de Deus quer para mim. Eu tenho consciência do que é o melhor para mim, para que eu possa trabalhar sobre esse melhor diariamente, diuturnamente. Sem egoísmo. O que é melhor para mim, o que é melhor para um conjunto de pessoas onde eu me encontro inserido, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, na comunidade em que eu estou. Sem egoísmo e sem pressa, Almeida. Sem pressa, cada um fazendo a sua parte com calma. Sem pressa, porque eu vejo aqui e acolá alguns colegas de jornada apreensivos, porque não... Gente, calma. Se fosse para fazer tudo de uma vez, era uma vida só. É para isso que tem reencarnação, e ainda bem que nós já percebemos, entendemos. Eu nem digo acreditamos, porque independente de acreditar ou não, o processo continua do mesmo jeito, ele segue em frente. Mas ainda bem que nós já percebemos isso. Perceber é uma boa palavra. Não é? Quando a gente começa a perceber as tendências que a gente tem e a gente enxerga que de onde veio isso, aí não, tem sim. Tá ali, é só eu prestar atenção. Muito bom, Almeida. Então, na próxima semana, nós falaremos sobre divisão da lei natural. Por exemplo, Almeida, toda a lei de Deus está contida na máxima de amor ao próximo, ensinada por Jesus, Almeida. Semana que vem você comenta isso. Grande abraço. Grande abraço, gente. Forte abraço a todos. Até a próxima semana, quando nós comentaremos essa questão, essa pergunta que acabei de deixar no ar por Almeida e para todos nós. Forte abraço. Forte abraço.